boa noite. Hoje vamos conversar sobre dinheiro e prosperidade. Então, pessoal, o dinheiro e a prosperidade, eles estão intimamente ligados, porém não são a mesma coisa. O dinheiro é uma energia, que ela tem, que essa energia precisa ser movimentada, né? Porque a partir do momento que fica estagnada, o dinheiro não vem. Então, o que faz essa energia do dinheiro estagnar? Medo de perder, crenças limitantes, sentimento de escassez, falta de autoconfiança, falta de coragem. Tudo isso faz com que a energia do dinheiro fique estagnada. E prosperidade? A prosperidade é algo muito além do dinheiro apenas, propriamente dito. A prosperidade é algo que nós temos que seguir algumas leis universais para que a prosperidade realmente flua na nossa vida. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não é próspero. Enquanto quem é próspero, com certeza o dinheiro virá. Porque quem é próspero são as pessoas que seguem as leis universais. Então o dinheiro ele virá. E quem apenas tem dinheiro, ele pode vir, como ele também pode ir embora. Pode sair pelos dedos, escorrer pelos dedos. Então, daí a importância de seguirmos as leis universais da prosperidade, tá? Então, gente, nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: o que temos que fazer para nos melhorarmos como pessoa? Aí, para refletir. Aí nós temos algumas leis que teríamos que seguir. Tem algumas que vocês vão ouvir, né? E vão falar assim, essa daí eu sigo. Tem outras que falam, essa daí tá pendente. Então nós temos que procurar nos trabalharmos globalmente para que realmente a prosperidade verdadeira aconteça na nossa vida. Aquela prosperidade onde as portas vão se abrir, onde a real prosperidade, o dinheiro, né, a energia do dinheiro, ele vai vir e vai permanecer, vai fluir na nossa vida, tá bom? Então eu vou passar para vocês essas leis, tá? A primeira lei, gente, é: ame o seu próximo. Para você ser próspero, você tem que amar o seu próximo. Amar o seu próximo é ver o outro como um ser de luz, ver o outro como um irmão, ver o outro como alguém que tem erros, como você também tem. Então você tem que ter o quê? A nobreza de olhar para fora e ver que aquela pessoa, mesmo que ela tenha te magoado, te ferido, o problema está nela, não está em você. Você não tem que trazer para você o que o outro, se o outro te xinga, o problema está nele. Se você não é aquilo que ele fala, você não tem que ser afetado. Então, gente, nós temos que o quê? Perdoar, não guardar mágoa, não guardar rancor, né? Ter compaixão, tá? Então são sentimentos nobres de vibração elevada, e esses sentimentos eles só nos fazem prosperar, tá? Uma outra lei é você fazer tudo justo e perfeito, ou seja, você procurar ter uma vida correta, no sentido de pagar suas contas corretamente, pagar quem você deve,
gastar só o que você pode para que você não se endivide, porque quando você fica devendo para alguém, você está prejudicando aquela pessoa. E aí você está o quê? Você está, no caso, não seguindo uma lei, tá? Porque é bem claro, seja correto com as suas contas, com seus funcionários, pague corretamente as pessoas que trabalham para você. Então, isso tudo, você seguindo, você sendo correto, justo e fazendo tudo certo nesse sentido, as portas vão se abrir, a prosperidade com certeza vai acontecer na sua vida, certo? Uma outra lei é você se melhorar como mãe, como pai, como filho, como patrão, como empregado, em todos os seus papéis na sociedade, você agir com excelência, você dar o melhor de si. Isso é uma lei. Isso você faz com que você prospere, tá? Uma outra lei, gente, é você estar alinhado com a sua essência, ou seja, você está alinhado com o seu pensamento, seu sentimento e as suas ações. Não adianta só ficar no mental, ou não adianta só agir, ou não adianta, então tem que ser tudo alinhado. Por exemplo, vocês vão ficar pensando, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou rica. Só que se você não sente no teu coração, e se você não faz nada para que isso aconteça, entendeu? Não é por aí. Não adianta você querer ser próspera, abundante, você ficar de braços cruzados. Temos que agir, temos que sentir e temos que mentalizar. Tudo em conjunto. Aí sim você vai estar o quê? Em harmonia com o todo, né? Está em alinhamento. Essa é uma lei. Uma outra lei, gente, é a conexão com o nosso Criador. Essa é uma lei principal, né? Se você não está alinhada com o todo, se você não está alinhada com o Criador, você não vai prosperar. O dinheiro não vai chegar até você. Pode até chegar, mas daquela forma, né? Sem a prosperidade, sem você seguir as leis. Então, nós temos que nos conectar com o nosso Criador, para que a prosperidade aconteça na nossa vida, para que as portas se abram, para que tudo aconteça para um bem maior, tá? Uma outra lei é nós soltarmos no sentido de não nos apegarmos ao dinheiro. O dinheiro é uma energia, ela precisa o quê? Se movimentar. Se você se apega por medo, por todas as crenças limitantes, o que que acontece? Tudo que você se apega, se afasta. Isso é lei. Então, não se apegue. Confie no universo, confie em Deus, que se você estiver conectada, seguindo as leis, com certeza a prosperidade virá na sua vida. Com certeza o dinheiro virá de uma forma permanente. Então, solte e confie. Deixe essa energia fluir, sem apegos. Não se preocupar com a opinião dos outros. Essa é uma outra lei, porque nós nos preocupamos demais com o que os outros falam, com o que os outros pensam a nosso respeito. Às vezes nós achamos que aquilo que a pessoa fala é lei, né? E na verdade o que o outro fala é a verdade dele,
não é a sua. Então nós não temos que entregar o nosso troféu na mão do outro. Nós temos que seguir a nossa intuição, nós temos que seguir a nossa verdade. É claro que se você tem alguns amigos e eles falam, te dão algumas opiniões, você pode filtrar e absorver o que faz sentido para você. Porque, na verdade, o que o outro acha, o que o outro pensa é a verdade dele, a experiência dele. Temos que deixar isso bem claro. A nossa verdade, a nossa vivência, a nossa experiência é só nossa. Tá? Então não entregue o seu troféu na mão de ninguém. Ok? Essa é uma outra lei. Outra lei, não ter vergonha de ser você mesmo. Gente, não ter vergonha de ser quem você é. Tire as máscaras que a sociedade tanto, né, nos coloca. Nós temos que colocar muitas máscaras. Vamos tentar ser nós mesmos. Se vocês quiserem gargalhar, gargalhem. Se vocês quiserem dançar, dancem. Se vocês quiserem se vestir com a roupa que lhes cabe bem, que vocês se sentem vocês mesmos, vistam-se. Sejam você, ativem a sua criança interior, gente. A nossa criança interior, ela fica ali esmagada dentro da gente. Quando nós somos criança, aquela criança está ali brincando, criativa, espontânea. Daqui a pouco a gente cresce e ela se fecha. E nós ficamos assim, os robozinhos da sociedade, né? E aí o que acontece? Quando nós ativamos a nossa criança, aí vem o que? A criatividade, a alegria, a leveza. E é onde os insights acontecem, é onde os maiores projetos, as maiores ideias aparecem. Quando a nossa criança interior está expandida, acordada. É muito importante. Vamos acordar a nossa criança interior. Nos valorizarmos, não ter medo de, sabe, mostrar quem somos, mostrar o nosso valor dentro da nossa profissão, dentro da nossa família, com os nossos amigos, sermos ancoradas nessa força interior, sabe? Não deixar com que ninguém atrapalhe isso. Não devemos deixar a nossa felicidade na mão de ninguém. Não devemos deixar, não podemos deixar, entendeu? Nós podemos o quê? Fazer uma troca com quem nós amamos, né? Uma troca, uma relação de troca. E não deixar com que a outra pessoa nos, como é que eu posso falar? Comande a nossa vida, tá bom? Vamos nos valorizar. É muito importante para que a prosperidade aconteça, as portas se abram na nossa vida. Uma outra lei é a meditação. Por quê? Porque a meditação é onde vai abrir o nosso canal intuitivo. E a nossa intuição, ela é muito poderosa, gente. Porque o nosso mental, ele nos engana muito. O nosso mental é onde habita o nosso ego. O nosso ego nos engana o tempo inteiro. Agora, a nossa intuição é o nosso coração, é a morada do nosso coração. Aí sim é onde habita a nossa verdade absoluta. Então, nós temos que sempre estarmos em conexão com essa verdade, em conexão com a nossa essência. E onde nós vamos conseguir? Através da meditação, através do nosso contato conosco. É muito importante.
Uma outra lei é nós aprendermos a doarmos. A generosidade é uma lei, tá? A generosidade, ela vai fazer com que nós para nós alcançarmos a prosperidade. Então, doar, gente, é você doar algo a alguém sem julgamento, sem dúvidas. Então, por exemplo, você vai fazer uma doação, você vai ajudar o teu próximo, não duvide, tipo, ai, será que ele precisa mesmo? Ou então, ai, olha, eu acho que ele vai usar isso daí para alguma outra coisa. Ficar julgando. É melhor que nem dê nada, que nem doe. Se for para doar e ficar nessa dúvida, nesse tipo de questionamento interno, isso é péssimo. Isso é uma coisa que vai cortar a sua prosperidade. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Ou seja, se a pessoa vai jogar fora o que você deu, o problema é dela. Você tem que doar com o teu coração. O que ela vai fazer com a sua doação é um problema dela com o Criador. Não é seu. Não é seu. A partir do momento que você doa, você não tem que ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Entendeu? Então, gente, isso é uma coisa, e é muito comum, né? Às vezes as pessoas doam algo para alguém, mas ficam com esses questionamentos. É melhor que nem doe. Entendeu? Então, assim, nós temos que olhar para dentro, não olhar para fora e querer controlar o que o outro vai fazer com que a gente doou. É muito complicado. Não, isso não pode acontecer. Tá bom? Uma outra lei, gente, é o empoderamento. É você elevar a sua autoestima. Quando você se empodera, quando você ancora o seu poder pessoal através do seu plexo solar, você abre as portas. Como é que você vai ancorar isso? Cuidando de você dentro e cuidando de você fora. Você cuidar do seu corpo, você se arrumar, você ter prazer em estar sempre bem. Então, abre portas, sabe? Se manter sempre, mesmo às vezes você não está com muita vontade de se arrumar, mas faz uma força e tenta ter uma aparência, tá? Que atraia uma vibração elevada. Isso é muito importante. E existe também uma dica que eu acho muito legal, é que é a dica do arquétipo. Arquétipos são simbolismos, tá? Símbolos que atraem vibrações positivas. Por exemplo, coloquem na casa de vocês fotografias de vocês onde, quando você olhar aquela foto, o seu cérebro registre prosperidade, abundância, entendeu? Onde você vai mandar mensagem para o teu cérebro de coisas prósperas, abundantes. Por exemplo, tire uma foto muito bem arrumada, num lugar muito bonito e deixe na sua sala ou no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. Para quê? Porque ali você vai o quê? Mandar mensagem, quando você olhar para aquela foto, mandar mensagem para o teu cérebro de quê? De prosperidade, de abundância, de vibração positiva. Isso é muito legal, isso é uma dica muito legal do arquétipo. A águia é um arquétipo de prosperidade também. E existem alguns outros, mas eu não vou entrar em detalhe agora. Mas essa é uma dica bem bacana para empoderamento. Tá bom? Uma outra dica, gente, uma outra lei é você não comentar os seus projetos, o que você está querendo fazer, com outras pessoas. Não comente, não é por mal, não é por egoísmo, não. É porque você não sabe como está
o sentimento da outra pessoa, a vibração da outra pessoa. Às vezes você fala algo do que você pretende, a outra pessoa vem com um sentimento de inveja, um sentimento de baixa vibração. Às vezes a pessoa nem aparenta, às vezes você nem percebe, mas ela sente. Isso não é legal, isso muitas vezes atrapalha o trâmite do seu projeto, prolonga os acontecimentos. Evitem também de ficar colocando sua vida em rede social, porque também, sabe, acaba, você não sabe quem é outra pessoa que está vendo do outro lado, entendeu? Então tem que ficar muito atento a isso, tá? A gente não sabe como é que tá os sentimentos e as vibrações, né, das outras pessoas. Aparentemente é uma coisa, por dentro é outra. Temos que trabalhar nossas crenças limitantes para que a prosperidade realmente entre na nossa vida. Então, nós temos que trabalhar crenças que nos foram embutidas no nosso subconsciente desde criança, né? Nossos pais, nossos familiares, eles, né, falavam que o dinheiro é sujo, que é pecado, quem tem dinheiro não entra no reino de Deus, lava a mão porque o dinheiro é sujo, uma série de crenças, né? Medo de perder o dinheiro porque foi muito pobre na infância e agora fica com medo e fica segurando o dinheiro. Enfim, tem uma série de crenças limitantes, uma série de sentimentos de escassez que precisam ser trabalhados para que a prosperidade flua na nossa vida, para que o dinheiro venha para a nossa vida de uma forma realmente abundante e permanente, tá? E temos que trabalhar também a autossabotagem, que é muito comum, né? Nós humanos nos autossabotamos muito em todas as áreas da nossa vida. Então temos que ficar atentos, porque às vezes as coisas estão indo bem, estão andando tudo direitinho, e aí nós acaba acontecendo coisas que atrapalham o fluxo, né? Então, às vezes a gente não sabe nem porquê, mas são coisas do nosso subconsciente. Por exemplo, você está num emprego, aí você está indo super bem, você tem um salário bom, está indo, está fluindo, aí você começa a ficar doente, você começa a chegar atrasado, começa a acontecer uma série de coisas e você acaba perdendo o emprego. Tudo isso que aconteceu são coisas do teu subconsciente muitas vezes, mas são autossabotagens. Autossabotagens que o quê? Que acabaram atrapalhando o fluxo da tua vida profissional, enfim. Isso acontece em todas as áreas. Então nós temos que ficar atentos. Quando essas energias de autossabotagem começarem a acontecer na nossa vida, nós temos que cancelar, né? Cancelar esse tipo de acontecimento. Tá? Temos que vigiar muito e ficar atentos. Quando nós nos autoconhecemos, nós vamos perceber quando estiver acontecendo a autossabotagem na nossa vida. Aí a gente consegue cancelar isso, tá? Mas isso é um outro assunto para um outro bate-papo nosso, tá bom? Então, pessoal, essas leis, elas são muito importantes, elas têm que ser seguidas para que realmente a prosperidade verdadeira entre na nossa vida e, consequentemente, o dinheiro como uma energia muito boa que rege o mundo venha para a nossa vida de uma forma saudável e permanente, tá bom? Então, fiquem com Deus, uma boa noite, muita luz para vocês, até a próxima.